Olá pessoal da classe Conectar Mais, eu sou a professora Juliana e vou estar abordando um pouquinho da lição 11 com vocês. O título da lição é Uma Promessa de Salvação. O versículo do dia é: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Se encontra em João, no capítulo 10, no versículo 9. A verdade aplicada vai dizer que por causa da maldição do pecado, o homem foi afastado de Deus e fadado à morte eterna. Mas Deus, em seu infinito amor, prometeu enviar um Salvador, e essa promessa foi cumprida em seu Filho Jesus, que pelo seu sacrifício na cruz nos reconciliou ao Pai e nos deu salvação. Objetivos da lição: entender o que é a salvação, compreender o que Deus estabeleceu um plano divino de salvação para o homem, e aprender que Jesus era o único digno e capaz de salvar a humanidade. Então, gente, essa lição, ela vai começar falando que Jesus, ele deixa a sua glória, ele deixa o seu trono e decide habitar entre nós para resgatar o que a gente havia perdido. E o homem, ele estava perdido, ele estava fadado à morte eterna. Mas Deus prometeu um Salvador, Deus prometeu um que viria resgatar a humanidade, resgatar o pecador. E aí no tópico 1 dessa lição vai dizer compreendendo a salvação. Segundo o dicionário, a salvação é o ato ou efeito de salvar, de libertar aquele que está cativo, aquele que está preso em algo. Então, no tópico 1 da lição, a gente vai compreender o que é essa salvação. O tópico 1.1 vai dizer salvos de quê? Então, entenda, o que é compreender a salvação? Entender que é um ato ou efeito de salvar e libertar alguém que está em perigo. Então, a salvação é nos libertar do perigo, no nosso caso, nos libertar do pecado. Mas nós seríamos salvos de quê? Para a gente entender um pouquinho, a lição ela vem abordando lá em Gênesis, quando acontece a queda do homem. Deus, ele faz Adão e Eva para ser eterno. Deus cria o homem para ser eterno. E por causa da desobediência do homem, que deixou se enganar pela serpente, a serpente que foi usada ali por Satanás, ela engana ali aquela mulher e dali Adão acaba cometendo o pecado entra na humanidade e é por isso que nós precisamos de um Salvador. Então nós somos salvos de quê? Do pecado que entra na humanidade através de Adão e Eva. E esse pecado, ele traz grandes prejuízos. Então o tópico 1.2 vai dizer dos prejuízos do pecado de Adão e Eva. Então, a desobediência e a quebra da comunhão do homem com Deus trouxe inúmeros prejuízos ao homem e à terra. E aí, dentre esses, a lição vem destacando alguns. A terra se tornou maldita e o pecado, ele traz também consigo um salário. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida. Então, entenda, a desobediência traz um grande prejuízo para a humanidade. Ela torna a terra maldita e ela também traz consigo um salário, que é a morte. Mas Deus, ele vem para nos dar a vida eterna e é por isso que ele nos mandou um Salvador. E aí, o tópico 2, ele vai dizer uma promessa que está no início. Deus nunca, ele é surpreendido. O tópico 2.1 vai dizer isso. Deus nunca é surpreendido. Deus, ele sabia que o homem iria pecar. Ele já tinha um plano traçado. Ele já tinha um plano de salvação para a humanidade. Então, a partir do momento que a serpente engana a mulher e ali que Adão, ele comete aquele pecado, que eles são então destituídos do paraíso, eles são levados para fora do paraíso, eles naquele momento estão fora do propósito de Deus. Deus, ele já havia estabelecido um plano de salvação. Então o tópico 2.1 vai dizer que ninguém pega Deus de surpresa. Deus, ele já tinha um plano de salvação. E esse plano de salvação está desde lá do Antigo
Testamento, né? Quando a serpente ela lhe engana a mulher, a Bíblia fala que sairá né, da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, dando entendimento que o dano causado pela serpente ele seria destruído juntamente com ela, por quê? Por Cristo. Então, desde lá do Velho Testamento, Deus ele vem trazendo essa promessa. E essa promessa, ela foi reafirmada no Antigo Testamento. Então, no tópico 2.2, vai dizer, reafirmando a promessa no Antigo Testamento. Então, em Isaías, em Zacarias, foi escrito isso, né? Em Gênesis começou. No Antigo Testamento, a gente tem essa promessa sendo reafirmada. E no Novo Testamento, a gente vê o cumprimento da promessa que é em Cristo. Então, Isaías ele escreveu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está em Isaías 9, no versículo 6. E Zacarias também escreveu. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vai dizer, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, isso tudo eram promessas no Antigo Testamento de que viria um Salvador. E Deus, ele manda até nós o seu próprio Filho. Que prova de amor, nós temos uma promessa de salvação. E o tópico 3 vai dizer que digno é o Cordeiro. E aí já vai falar da vida de Jesus, quando essa promessa vem se cumprir, quando Jesus vem na terra, habitou. Em João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então no 3.1 vai dizer que Cristo veio para nos salvar, deixa o seu trono de glória, como eu falei no início, e vem com o principal objetivo de cumprir a vontade do Pai, de fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Era que fôssemos livres do pecado e tivéssemos vida e vida eterna. Então o tópico 3.2 vai dizer que o sacrifício de Cristo gerou a salvação. Ele veio até a terra, ele nasce de uma mulher, ele experimenta as dores, ele passa por grandes provações, tribulações. Ele diz em sua palavra, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então ele vem para vencer tudo isso e para dizer que nós também podemos vencer com ele. Então, a partir da vida de Cristo aqui na terra, ele vai até a cruz, ele morre por nós, ressuscita, vence a morte para gerar a salvação. Então, o tópico 3.2 vai dizer, o sacrifício de Cristo deixou a sua glória, veio até o mundo como homem, passou o que nós passamos. Depois ele foi até a morte de cruz, levou todo o pecado da humanidade. Morreu por mim, morreu por você. Ressuscitou, venceu a morte, venceu o mundo para nos dar vida eterna, para que nós possamos um dia estar com ele na glória. Então, essa lição ela vem dizendo isso, nós temos uma promessa de salvação. E como conclusão vai dizer, Jesus como Cordeiro perfeito veio ao mundo e se entregou à morte de cruz pela humanidade. Ele nos resgatou do pecado, nos reconciliando ao Pai. A promessa foi cumprida. Em Jesus temos salvação, justificação e paz com Deus. Então, que essa lição ela possa continuar falando aos nossos corações. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o professor Joshua, da classe Conectar Mais. E agora nós vamos estudar a lição 12 do segundo trimestre de 2020, que tem como título Ele Prometeu Voltar. Como você pode ter percebido, essa lição fala sobre a volta de Jesus, sobre a crença no porvir, numa terra que foi preparada por Jesus para que nós pudéssemos habitar com Ele e o Pai nas alturas. A crença na volta de Jesus, a crença no porvir, ela precisa estar muito sedimentada nos nossos corações.
Nós precisamos conhecer as passagens bíblicas que falam sobre o assunto e estar firmes e confiantes nas promessas de Jesus para nós. E uma passagem extremamente importante nesse assunto é o Evangelho de João, capítulos 13 e 14. Qual é o contexto dessa passagem? No final do capítulo 13, Pedro pergunta para Jesus por que os discípulos não poderiam seguir Jesus para o lugar que Jesus estava indo. E Jesus diz que ele precisava ir porque ele precisava preparar um lugar para aqueles que o seguiriam. A partir daí, então, Jesus passa a ter uma conversa com todos os seus discípulos. E a grande questão aqui que a gente precisa entender quando a gente estiver falando sobre escatologia, sobre volta de Jesus, é responder a seguinte pergunta: quem é que vai com Jesus? A promessa de Jesus era a seguinte: eu estou indo para um lugar e eu vou preparar um lugar para vocês que vão comigo. Mas quem é que vai com Jesus? E essa era a crença dos discípulos no capítulo, essa era a dúvida dos discípulos no capítulo 14 também, porque Tomé perguntou a Jesus: nós não sabemos para onde você vai, Jesus. Se nós não sabemos para onde você vai, como é que nós vamos saber qual é o caminho? E Jesus responde dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho para ir por porvir, o caminho para acompanhar Jesus é o próprio Jesus. E um dos discípulos, Filipe, pergunta para Jesus, inclusive: nossa, se nós temos que conhecer o Pai para ir para os céus, então Jesus nos mostra o Pai. E aí Jesus adverte Filipe e fala: depois de todo esse tempo, quem crê em mim, crê no Pai. Quem está em mim, está no Pai. Então, o caminho para seguir Jesus, o caminho para estar com o Pai nos céus, o caminho para ir no porvir é o próprio Jesus. Jesus é esse caminho. Esse é o principal tema que deve cercear a nossa crença, que deve nos imergir na crença do porvir. Nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos depositar a nossa confiança em Jesus, porque Ele é o caminho que nos levará até o céu. É Ele que nos leva até o céu. Quando nós cremos em Jesus, nós cremos no Pai. E é o Pai que está nos céus habitando. Então, antes de tudo, antes de entender sobre a volta de Jesus, nós precisamos estar firmes, crentes em Cristo Jesus. Depois de estarmos firmes, que o nosso caminho para habitar nas moradas celestiais é crer em Jesus, que significa também crer no Pai, nós precisamos entender, então, duas coisas que a nossa lição vai tratar no tópico 1 e no tópico 2. Primeiro, é que a promessa de Jesus sobre a crença no porvir, a promessa de Jesus sobre as moradas celestiais, é uma promessa que nos traz esperança. E um grande exemplo disso é o que acontece em Atos, capítulo 1, versos 10 a 11. Eu gostaria que você acompanhasse, se você puder. Qual é o contexto dessa passagem aqui? Jesus acaba de passar 40 dias depois da sua ressurreição com os discípulos, e agora ele ascende aos céus. E quando vai ascender aos céus, os discípulos ficam tristes, os discípulos, agora apóstolos, ficam tristes, e eles recebem uma resposta dos anjos que acompanharam Jesus nesses versículos. Leia comigo. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Ou seja, essa crença da volta de Jesus é uma crença que nos deve dar esperança. Durante todo o seu ministério, Jesus falava: não se turbe o vosso coração. E ele fez isso também em João 14:15. Não se turbe o vosso coração. Se vocês creem no Pai, vocês creem em mim também. Se vocês creem em mim, vocês creem no Pai. E quem crê em mim irá morar nos céus, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Outra coisa que nós precisamos entender, e isso é extremamente importante, é que a volta de Jesus acontecerá como um fator surpresa. É isso que o tópico 2 fala para nós. Ela é um fator surpresa, o apóstolo Paulo falou sobre isso em 1 Tessalonicenses 5. Ele disse que Jesus virá como um ladrão da noite. E muita gente não entende essa passagem, mas o que ele quer dizer com isso? É porque durante a noite, quando você está dormindo, você está tranquilo, está descansado, não está preocupado, você está desarmado, você não está preparado para combater alguma coisa, você não está em alerta. Então, Jesus virá como ladrão da noite, porque para aqueles que não creem em Jesus, para aqueles que não confiam em Jesus, para aqueles que não depositam a sua confiança em Jesus, o que significa depositar a sua confiança no Pai também, essas pessoas vão se surpreender, vão estar desarmadas, não vão estar prontas. Vai ser como se um ladrão tivesse entrado na casa delas durante a noite. E como combater isso?
Como a gente enfrenta isso? Como não ser surpreendido com a volta de Cristo? A primeira coisa é crer em Jesus. E a segunda coisa, o próprio apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5, verso 6, se você puder acompanhar. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que o apóstolo Paulo pede para nós é que vigiemos. Nós precisamos vigiar. E vigiar é estar constantemente olhando para nós mesmos e analisando se as nossas obras têm refletido a nossa crença em Jesus. Então, quanto à nossa crença no porvir, a primeira coisa que a gente precisa ter firme no nosso coração é que nós precisamos crer em Jesus, porque Ele é o caminho que nos leva até os céus. E a segunda coisa é que nós precisamos estar vigilantes, olhando para nós mesmos, analisando se as nossas obras refletem a nossa crença em Jesus. Por fim, a nossa lição 12 vai tratar dos sinais da volta de Jesus. E Jesus deu muitos sinais da sua volta. E uma passagem que é extremamente interessante sobre esse assunto é o famoso sermão profético ou sermão do fim dos tempos, de Mateus 24. Nessa passagem, Jesus vai tratar sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, sobre algumas parábolas sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Filho, sobre a volta do Filho do Homem. E o nosso comentarista, ele escolheu ressaltar duas marcas do fim dos tempos, duas marcas do que a gente pode chamar dos sinais sobre a volta de Jesus. A primeira delas são os falsos profetas. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, Mateus 24, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitas vezes a gente não entende o conceito de falso profeta, mas o falso profeta nós precisamos entender que é uma pessoa que tem a aparência daquilo que é santo. Uma pessoa que passa a aparência de santidade, uma pessoa que passa a aparência de ser alguém que ama a Cristo, que é temente a Deus, mas no fundo tem servido ao príncipe desse mundo. Esses falsos profetas, eles vão enganar a muitas pessoas. É o que o próprio Jesus disse, é o que está no texto bíblico. Esses falsos profetas vão enganar muitas pessoas. E significa que essa aparência de santidade vai enganar a muitos. E qual é o remédio que a gente tem para lidar contra isso? Esse remédio é as Escrituras. É olhando para as Escrituras, é percebendo se essas obras que são demonstradas por essas pessoas são obras que correspondem aos filhos de Jesus, são obras que correspondem às pessoas que creem em Jesus. É olhando para os frutos que a gente conhece a árvore. Então, novamente, nós precisamos conhecer as Escrituras para que nós possamos conhecer também quem são esses falsos profetas. E a segunda característica ressaltada no final dos últimos dias, da volta de Jesus, é que o amor de muitos se esfriará. E é o que também está escrito em Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Meus irmãos, o que significa dizer que o amor se esfriará? O amor se esfriará porque a maldade no coração dos homens vai aumentar. E as coisas que são más, elas passarão a se tornar comuns, passarão a se tornar normais. Então, temas que são envoltos de muita maldade, desejos para o ser humano, desejo para as outras pessoas, desejos que coisas más aconteçam para outras pessoas, vai se tornar uma coisa muito comum. E é por isso que o amor das pessoas vai se esfriar. Novamente, a gente precisa fazer uma análise das nossas obras. A gente precisa fazer uma análise das obras que a gente conhece e perceber se essas obras são obras de pessoas que creem em Jesus. É isso que a gente precisa perceber. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ver se a nossa vida tem refletido a Jesus. Falar sobre o fim dos tempos, falar sobre a volta de Jesus é falar sobre Jesus. É falar sobre o ministério de Jesus. É falar sobre quem é Jesus. Mas principalmente, falar que nós precisamos crer em Jesus. Porque crer em Jesus significa crer no Pai. E Jesus é o caminho que nos leva até o céu. Guarde isso no seu coração.